Nosso trabalho é sobre a função biológica das proteínas. A função biológica das proteínas pode variar muito porque existem muitos tipos de proteínas dentro do corpo. Dentre elas, algumas dessas funções de transportar substâncias, completar estruturas ou até mesmo regular alguma coisa dentro do corpo. Dentre todas essas funções. E sem essas proteínas a gente não poderia nem viver, porque de tantas coisas que elas fazem. Agora eu vou falar um pouco sobre a função das proteínas transportadoras ou carregadoras. Elas têm basicamente a função de transportar substâncias pelo corpo. Por exemplo, no plasma sanguíneo elas se ligam a íons que são levados de um órgão para o outro. As proteínas de armazenamento, elas são encontradas na semente de muitas plantas, são necessárias para a germinação e o crescimento das gemas. Outro exemplo é a ovoalbumina, encontrada na clara do ovo. As proteínas móveis ou contráteis, elas permitem que as células e os organismos tenham capacidade de se organizar, locomover ou se mexer, tipo a actina e miosina, que elas funcionam no sistema contrátil do multiesquelético. Elas são exemplos desse tipo de proteína. Outro tipo de proteína são as proteínas reguladoras, que são proteínas que vão regular a nossa atividade celular e fisiológica. Um exemplo que eu posso citar dela é a insulina. Basicamente, a insulina consegue regular o açúcar que corre no nosso metabolismo. Outro tipo de proteína são as proteínas catalisadoras, que nós conhecemos comumente como enzimas, que basicamente tem uma função catalítica, ou seja, ela vai tornar mais rápidas as reações que ocorrem no nosso interior. E por fim, nós também temos as proteínas de defesa, que basicamente, como o próprio nome diz, vão defender nosso corpo de invasores, que podem ser tanto vírus como bactérias, até mesmo fungos. E basicamente, essas proteínas vão combater esses invasores. Mas também eu posso citar outros exemplos, como o fibrogênio e a trombina. Essas duas proteínas elas vão agir na coagulação do nosso sangue, quando ocorre por exemplo, algum corte na nossa pele. Bom, eu vou falar sobre as enzimas. As enzimas, no geral, elas são de origem proteica, com exceção de algumas, e elas têm uma função de catalisadoras. O que são os catalisadoras? Elas aceleram o processo da reação química, ou seja, eles fazem com que a energia gasta para ocorrer uma reação seja menor quando ela está presente do que quando ela não está presente. Anticorpos. Os anticorpos são conhecidos como sistema de defesa das proteínas, ou seja, os anticorpos eles são o seguinte: quando entra algum corpo estranho no corpo, esses anticorpos são acionados, ou seja, são proteínas de defesa que agem em prol de defesa daquele corpo estranho. Ou seja, ele age para defender daquela coisa que é estranha no nosso corpo. Então, os anticorpos eles só agem aquilo, ou seja, eles são específicos. Se entra uma proteína estranha no nosso corpo, vai ser criado anticorpos para poder reagir contra aquela proteína. Mas só contra aquela proteína. Se tiver alguma outra coisa estranha, os anticorpos ele é específico para uma coisa, eles são gerados para uma coisa, para te defender de uma coisa só. Proteínas estruturais. As proteínas estruturais, como o próprio nome já diz, servem como estrutura dos tecidos corporais, ou seja, ela serve como uma estrutura para dar sustentamento. E temos como exemplo a elastina, que a elastina ela faz a estrutura dos tecidos como a nossa pele. E a queratina, que é um outro exemplo de proteína estrutural, serve como estrutura para pelos, cabelos e as nossas unhas.